Boa noite, todo mundo. Boa noite. Então, eu falo português, dá para conversar muito bem, mas de falar tantas coisas assim, aí eu vou misturar umas palavras, aí eu vou pedir a ajuda da Thelma aqui, porque ela sabe muito bem. A Tânia negando a oportunidade. Não, mas eu estou grato para convite de compartilhar várias coisas que a gente já tinha feito em nosso tempo missionário. Eu vou chegar até lá, no ponto que a gente está agora, mas eu queria começar, na verdade, lendo alguns textos, porque se meu testemunho não está ligado com textos na Bíblia, aí tem que dar umas perguntas, né? Aí, se alguém, porque minha Bíblia é só em inglês, então, se alguém quer ler, ou se a Thelma está preparado aí, eu não dei nada de informação para ela, mas Hebreus 11, I think just the first 3 verses. O assunto que eu queria olhar hoje à noite era de fé, porque nosso tempo summed up, né? Assumindo em uma palavra, resumindo nosso tempo como missionário numa palavra, seria fé. Porque sem fé não daria certo nada. Aí, você tem aí? Você quer ler os primeiros 3 versículos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Another one to look at. O outro seria Isaías 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. And then Mateus 28, 18 a 20. Famoso. O famoso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amen. So, when I look at these verses, something that stands out to me. Quando eu olho para esses versículos, uma coisa que vem à mente. I've heard in preachings a few times, it's that God uses the willing, not the able. Eu ouço pregando algumas vezes, Deus vê a vontade e não a habilidade. Yeah. And I really feel like this is true for me because I'm all right at doing some things, but not as much as God has used me for. E eu vejo isso como verdade porque tudo bem fazer algumas coisas, mas not as much as what God has used me não for. tanto quanto Deus me usa. Isso. So as they say, I'm American. Como diz, eu sou americano. But I've lived in Australia for about 9 years now. E vivo há 9 anos na Austrália. Just a little bit about my introduction to faith. É uma introdução da minha vida para a fé. My mom was nominally Christian. Minha mãe era nominalmente cristã. But we never went to church as kids. Mas nunca fomos à igreja quando crianças. So I got to a point where when I finally got serious about my faith, então eu cheguei a um ponto de que quando eu realmente fiquei sério na fé, I was
hearing a preaching about people that were dying without ever having an opportunity to hear about Jesus. Eu ouvi sobre pessoas morrendo sem ter tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus. This was like during the time of the Second Iraq War. E essa era durante a Segunda Guerra do Iraque. And I just remember like bawling my eyes out, puddles of tears on the floor in front of me. E eu lembro chorando bastante. Puddles. Formando poças de lágrimas na minha frente. Aí eu falei um pouquinho com uns pastores. Eu acho que eu era crente uns 6 meses nesse ponto, bem novinho na fé. Mas ele estava falando, eu acho que talvez você tenha uma chamada missionário. Talvez por isso. Aí eu fui num missions trip. Fui numa viagem missionária. Com o povo da minha igreja. Aí a gente foi para Nicarágua. Eu já estava orando sobre levar esse negócio de missão mais séria. Aí eu orei assim, deu aquele, como que fala? Gideon's Fleece. Você sabe dessa? Gideon, the Bible. Anyway. Era tudo bem. Não, eu orei... Gideão. Como que é? O coisa que ele pôs lá fora da tenda dele? Alain de Gideon. Aí, chegamos lá. Não, eu falei, olha, Senhor, se eu tenho uma boa experiência nesse viagem, aí eu vou aceitar que realmente é um chamado missionário. Mas se é tudo péssimo, se eu fico doente, coisas dão errado, aí tá bom, eu vou desistir. Porque eu não queria entrar nesse negócio de missão da minha vontade. Eu queria ter certeza que era a vontade de Deus. Aí foi. E foi muito bom, foi muito legal. A gente foi para uma vila na Nicarágua que tinha um monte de pessoas artesãos. Eles fizeram coisas com lama, sabe? Tipo, tartarugas, essas coisas para vender. Eles eram muito talentosos. Aí a gente tive a oportunidade de conhecer eles. Tinha um filho de um pastor da minha igreja que tinha um projeto lá. Não era missão, era tipo um ONG, mas foi muito legal o trabalho deles. Era só para ensinar eles inglês, para eles terem a habilidade de ganhar mais dinheiro, de não ser roubado, assim. Então foi muito legal. Aí voltei para minha igreja e veio um cara do Brasil, amigo do pastor do louvor da minha igreja. Ele era líder de uma base de Jocum, que é Jovens com uma Missão. Aqui, bem no interior do São Paulo, bem aqui perto, Piratininga, é o lado do Bauru. Então, ele falou sobre o trabalho deles e, era uma base chamada Vila do Louvor. Aí era tudo ligado com louvor, com música, com dança, com artes, assim. Bem meu estilo, porque eu sou músico, eu gosto de música e eu queria participar numa coisa dessa. Aí eu orei bastante, né? Recebi várias confirmações, aí eu fui lá. Fui para o Brasil em 2006, sabendo absolutamente nada de português. Foi de Guarulhos para Campinas com uma nota na mão que estava escrito tudo que eu precisava para chegar no lugar, né? Eu preciso um bilhete de ônibus, todas essas coisas. Eu não sabia nada. Aí eu cheguei lá no rodoviária, um amigo me pegou, que eu não tinha conhecido, mas um amigo, né? Ele não falava inglês, levou eu para a casa dos pais, ninguém falava inglês. Ninguém. Ele estava perguntando assim, você quer tomar banho? Você quer comer uma coisa? E eu, ok. Tava bem assim. Mas daí eu fui lá, eu fiz esse curso que ele chama ETED, é Escola de Treinamento em Discipulado. DTS em inglês. Aí é para ensinar, o coisa do Jocum é de... Agora eu vou te pedir. Know God and make Him known. Conheça Deus e faça-o conhecido.
Aí, então, eles têm duas partes dessas escolas. 12 semanas de aula, de treinamento, que você vai aprender sobre vários assuntos. Tipo, o coração Pai de Deus, identidade, perdoa. Tipo, coisas fundamentais na fé. E bem, bem profundo. Aí, depois disso, você vai numa viagem missionária de 2 até 3 meses. E a gente foi... Nossa, passa tempo, né? Foi em outra cidade do interior do São Paulo, aí a gente foi para Goiás. Aí você trabalha numa equipe para ajudar uma igreja. E foi máximo, foi muito bom. A gente ajudou uma igreja em... agora eu lembro, Garça, mais para o interior lá. Aí a gente ajudou uma outra igreja. Eu estava no meio dessa e eu estava ouvindo Deus que eu era para voltar mais. Volta a fazer outra escola que era a escola do louvor. Eles têm várias escolas para guiar as pessoas. Eles têm escola de liderança, de missão, tipo na Frontiers Missions. Fronteira, tipo... E uma escola bíblica que você lê a Bíblia toda. Entre 9 meses, você lê a Bíblia toda, eu acho que 5 vezes. É pesado. Não cheguei nessa escola ainda não, mas quem sabe. Aí, eu gostei tanto. Aí eu queria continuar nesse coisa de Jocum, mas eu não estava conseguindo ter um vista long term. De longa estadia. Aqui no Brasil. Aí eu estava orando bastante, eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Desculpa, eu esqueci um detalhe. Nesse segunda escola, a segunda parte, a gente foi para Timor-Leste. Lá longe, quase Indonésia. E é uma ilha que é metade de uma ilha de verdade, que foi quase destruído, ganhando a independência deles nos anos, eu acho que 90 ou 2000, uma coisa. Indonésia saindo, matou um monte de gente, era feio o negócio. Aí, chegando lá, o país estava meio destruído. Tinha casas caídas, tinha tanque de guerra na rua para manter a paz. O negócio estava sério lá. Mas, tipo, eu gostei tanto, eu queria continuar fazendo as coisas lá, outros lugares também. A gente fez uma escola de louvor para as igrejas lá. Foi muito legal, foi bacana. Mas voltando, eu tinha que voltar para casa. Aí eu estava orando bastante, continuei em contato com uns amigos, e uma amiga da base aí me falou que ele estava indo para o Nepal. E eles realmente estavam querendo mais uma pessoa aí. Eles, se topa? Falei, eu vou orar, né? Porque aquele coisa é bom saber de Deus, em vez de só decidir fazer uma coisa. Aí eu tinha certeza que era bom ir. Aí eu fui lá com eles, a gente foi conhecendo vários projetos no Nepal. Uma era Meninas dos Olhos de Deus, que alguns já conheciam, resgatar meninas de as coisas mais feias que existem no mundo, sem falar, e dar uma casa segura para elas, educação, tudo. Aí, tipo, era para ser 2 meses, mas entre esse tempo, nosso contato me pediu de ficar mais 3 meses para ensinar inglês para uns amigos pastores dele, Nepali. Aí eu orei de novo, né? Porque eu sempre faço isso. Se eu esqueço de falar, pode ter certeza que eu orei. Aí eu fiquei, né? Porque eu pensei era uma boa oportunidade. Aí eu fiquei lá dando aulas para esses pastores, amigos dele. Aí esse outro projeto, Meninos dos Olhos de Deus, me pediu para dar umas aulas para as obreiras que não falavam inglês nem nepali, chegando lá só falando português. Aí eu fui, dando aulas, aí, em algum ponto, eu nem lembro quando que foi, mas chega uma menina, tava muito hype para ela chegar
uma missionária vindo da Austrália, brasileira. Olha só quem que vai ser esse mulher. Aí um dia eu cheguei lá na casa deles e lá tava minha mulher mais bonita que tem no mundo. Fala oi, amor. Aí foi assim que a gente se conheceu, lá na cozinha desses missionários lá. Aí ela me pediu para vai fazer o whitewater rafting, porque ela estava no final da viagem dela, ela quis fazer uma coisa legal, né, para divertir. Tipo, num rio no Nepal que tem água descendo das Himalaias. Pode imaginar que tá furioso, né? Aí eu fui lá com ela, mais uma menina do organização lá. A gente decidiu que estava gostando um ao outro. E ela falou, olha, se você quer ver o que vai acontecer, você vai ter que vir para a Austrália. Desafio, né? Austrália. Na verdade, eu nunca tinha pensado em ir para a Austrália. Estava fora do radar. Mas fazer o quê? O visto do Brasil não estava dando certo. Aí eu orei e falei, tá bom, eu vou lá. Aí, depois de menos de um ano que eu estava lá, a gente se casou. E logo depois disso, porque a gente estava morando em Sydney, e Sydney é ridiculamente caro. Aí a gente tinha amigos que moravam em Adelaide, uma cidade capital, mas tem sentido de cidade interior. É afastado de muita coisa. A Austrália é grande, não tem tanta gente. Aí a gente foi morar lá, conhecendo um casal, amigos nossos gaúchos, que tinha mudado para lá, da igreja da gente lá em Sydney, e também só conhecendo o líder da base de Jocum, de Adelaide, que é uruguaio, casado com um brasileiro. O Pablo e a Fernanda. Aí, a gente foi lá com planos de eu vou começar a estudar numa universidade cristã que tem lá. Ela vai terminar os estudos dela lá, a gente vai através de ganhar permanência, todas essas coisas, né? Mas quer saber que nenhum deu certo. Aí, depois de, 2 meses morando lá, nada dando certo, nosso amigo Pablo falando pra gente, olha, logo vai começar a próxima ETED. E o foco vai ser justiça e misericórdia. Vai mandar uma equipe para Tailândia para trabalhar com prostitutas, com órfão, povo assim. Aí a Márcia começou a pensar que talvez seria uma coisa muito boa de fazer o DTS. E eu estava tão feliz porque eu sempre quis voltar para o Jocum. Mas eu não falei nada, porque eu queria, só ela e Deus tendo essa decisão que era para vai lá e fazer isso. Aí, bom, ela fez o DTS, aí começou alguns além de conhecer no Nepal, quando ela estava lá só uma semana, isso pode já contar como um milagre, mas aí estava começando os nossos grandes milagres de nossa vida de casal, porque o DTS lá na Austrália é mais caro que está aqui, porque você tem que pagar a hospedagem, você tem que pagar para a viagem, paga, várias coisas. É lógico, né? Mas a gente não tinha grana nenhuma. Casou quase com nada de dinheiro, mudamos para lá, gastamos tudo em pagar aluguel, essas coisas, e nada estava dando certo. Aí, completamente quebrado, a gente chegou falando, a gente quer participar. Chegando no fim, a gente está orando sobre essa viagem para a Tailândia, e a gente não tinha dinheiro. Aí, de repente, chega essa mulher na base que falou que ela recebeu recente um monte de dinheiro e ela quis pagar para as viagens de missionários que não tinham dinheiro. De novo. Ok. Uau. Aí foi penso demais, porque deu pra gente, nós dois, viajar lá pra Tailândia. Esse viagem foi demais, porque lá a gente conheceu alguns projetos que trabalhavam com ladyboys na Tailândia, que é os
I can't say that word. It's a hard word to say. É difícil de falar. E também fomos nos orfanatos lá, lugares remotos, que lá, em vez de... Eles têm que vender a própria criança para comprar comida. É triste lá. A pobreza é realmente extremo assim. Aí esse projeto que a gente foi dar porco para a família, para eles criar o porco e vender o porco em vez da seu próprio filho. Nossa, difícil imaginar a situação das pessoas, mas essa organização era uma bênção demais. O outro que a gente foi era Destiny Rescue, que eu acho que é australiano, mas eles fazem bem similar das Meninas dos Olhos de Deus. Mas eles são um pouco mais intensos. Eles entram no lugar, no bordel, qualquer coisa, literalmente rasgando a menina. Tipo, não é rasgando, é resgatando. Resgatando. Falei que eu ia falar umas coisas erradas, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, para não esquecer alguns detalhes. Aí, essa viagem foi demais. Marcou a gente e deu aquela certeza que, tá bom, vamos ficar aqui, ficar trabalhando no Jocum e, tipo, seguindo Deus na fé. Uma coisa geralmente, quando a pessoa vai para a missão, eles têm um tempo longo para levantar sustento, né, financeiro. Para pessoas dar um pouquinho mensalmente? Obrigado. E para sustentar eles. Mas a gente não tinha esse tempo, porque a gente foi literalmente na loucura. Aí a gente sempre tinha uns desafios com dinheiro. Mas, além disso, a gente participava em vários programas da base de Adelaide. Eles tinham um ministério, junto com o Salvation Army, que é uma igreja lá, de convidar os moradores da rua dentro da igreja, uma vez por semana, faz uma refeição bem bacana para eles, num prato normal, né? Dá aquela sensação que eles estão, tipo, garfo e faca, normal, comendo uma refeição normal, não era só no plástico, essas coisas, que tudo bem se está no plástico, mas só para dar mais humanidade para eles. Aí o negócio cresceu, e eu acho que quando a gente saiu era o quê? Mais de 200 pessoas cada semana. Eles tinham um café que eles fiz o tanto de café que quiserem para eles, tipo cappuccino, essas coisas. Tinha entertainment. Tipo, eles tinham noite de karaoke, ou noite de filmes. E tinha também, tipo, roupas do lado que eles podiam escolher. Várias coisas assim. Esse era um projeto muito boa. Lá também tem um projeto chamado Rahab. Não, Rahab, tipo a mulher na Bíblia. Rahab. Que ela não é de resgatar, mas vai no bordel, conversa com as meninas lá trabalhando como prostituta, dá presente, tipo, dá valor para a mulher. Porque lá, na verdade, é legal, mas, tipo, ou elas são traficadas, ou é uma caída de várias decisões ruins que leva elas para lá e, tipo, lembra elas que elas são seres humanos. Então, no meio de tudo isso, ela engravidou. E lá a gente, vivemos como estudante. O visto de estudante, você tem que pagar para a escola, você tem que pagar seguro, você tem que pagar por tudo. Aí, para ter neném lá, você tem que pagar toda parte do hospital. Mas o seguro cobre a parte do doutor. Mas no final das contas, a gente ia ter que pagar o quê? $10 mil que for?
Um pouquinho menos. Basicamente, R$ 20.000 a gente tinha que pagar para ter ela. Sim, não tem nada. Mas deu. A gente não tem dívida lá com o hospital. Eu nem lembro. Tipo, os milagres aconteciam assim. A gente não tem dinheiro por isso. Olha, alguém deu dinheiro. Tá bom, vamos pagar isso. Tipo, indo assim, 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 assim. Tipo, porque com o doutor, olha, agora a gente tem que visitar ele, tem que pagar $300. Não tem. Olha, apareceu. Tipo, várias pessoas dando. Foi muito, muito intenso a nossa vida lá. Algumas das coisas que a gente também trabalhava na base, tinha vários roles. The word for role. Tarefa pode ser. Chapéu. That's the one I was trying to think of. Vários chapéus. Tipo, eu era quem... Não? Não? Papel. That's the... Foi essa aí. Anyway. Tinha vários papel que a gente cobrou na base. A Márcia trabalhava com as contas da base, tipo, para pagar todas as contas, essas coisas. Por um tempo, eu cuidava da propriedade. Quando a gente começou lá, eles tinham uma propriedade de 50 acres, uma coisa assim. Era bem grande, o prédio era bem antigo, sempre tinha coisa quebrando e eu tinha que tentar arrumar. Eu não sou muito boa nisso, mas Deus deu muita graça para mim. Também eu era o tesoureiro da base por um tempo. Aí, mas no final, quando alguém melhor para cuidar da propriedade chegou, eu me mudei para a área de treinamento, porque esse sempre foi o meu coração da base, tipo recebendo alunos para as escolas, treinando eles e mandando para os lugares. Esse sempre foi meu coração. E quando eu comecei a lidar as escolas, eu senti que eu estava realmente fazendo coisa certa com a minha vida. Eu podia planejar, tipo, quem seria o preletor da semana para dar qual aula, planejar a viagem deles, todas essas coisas. Eu não sou uma pessoa que estão super organizado, mas eu aprendi. Eu aprendi fazendo. Eu sou bem melhor agora, né, amor? Esse é muito engraçado por mim, porque eu acho que essa é a primeira vez que você vai me pregando, né? Não? Eu penso que foi. Anyway, esquece. Eu até cheguei em dar aula de uma semana, que parece ser muito, mas era de missão. Eu falava bastante sobre a história da igreja, que eu gosto muito de estudar essas coisas. Tem pessoas que estão interessadas em história, tem algumas pessoas que estão totalmente fechadas para ouvir essa. Não quer saber, mas tudo bem. Mas enquanto eu estava trabalhando nas escolas, eu percebi que tinha muito aluno que estava chegando com bastante trauma dos pais, que às vezes eu tinha uma revelação sobre pai com meus filhos e esses alunos, porque eles tinham pais que eram cristãos, que amavam eles muito, mas uma palavra que eles falou quando tinha 8 anos marcou a criança e eles levaram junto. Até aquele ponto lá que ele estava na aula de coração Pai de Deus, tem muito lágrima. Porque é lá que tem how is healing? Cura. Eles recebem muito cura desses feridos, traumas. E era marcante, porque eu realizei como pai, olha, eu tenho que tomar muito cuidado com como eu falo com meus filhos. Mas também eu vi que tinha bastante que estava levando trauma da escola. Tipo, a criança não. Eles tinham 19 anos, mas eu penso que eles são criança, né? Desculpa. Mas eles tinham trauma da escola. Tipo, eles pensaram que não era inteligente, que nunca faria nada na vida,
por causa de um professor que xingava eles uma vez, ou porque eles não receberam as melhores marcas. Era impressionante. E me marcou bastante. Mas, continuando a timeline aqui. Tempo, né? Isso. A gente ficou trabalhando com DTS por o quê? 3, 4 anos? No Jocum total era 7 anos. Mas a gente... desculpa, eu esqueci mais outra coisa. Entre esse tempo, o visto da Márcia acabou. Esse era um outro grande milagre. O visto dela acabou. E a gente, através do Pablo, conheceu um advogado de vistos. E ele falou pra gente que pareceu um visto de... O que era? Minister of Religion. Era isso? Isso da religião. Uma coisa assim. Que eu qualificava, porque eu estava trabalhando na área por 4 anos. Elas se formavam na escola bíblica. Aí a gente se qualificavam e era permanente, não era nem de tantos anos, era permanente já. A gente orou bastante, porque não tinha plano B. Aplicamos para esse visto. Se esse visto não deu certo para a gente, ela não tem o papelado de chegar nos Estados Unidos, eu não tenho papelado para chegar aqui, nem sei onde a gente ia. E também ela se engravidou nesse exato momento que a gente aplicou para o visto. Tá grávida. Joga o menino lá. Nem deu para processar até a Helena nasceu. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu acho que essa aqui custou caro. Custou $12 mil em total. Custou muito caro. Também a gente não tinha dinheiro. O que a gente fez por esse aí era fazer um churrasco, convidar todos os nossos amigos e, pedir doação, né? Só deixa o negócio no meio e deu tudo, né? Agora eu tô fazendo um fact check com ela aí. ela que lembra os detalhes. Não, mas graças a Deus deu certo. A gente ganhou a permanência lá em 2014. Aí logo depois a gente já aplicou para a cidadania, porque deu para fazer. E a gente ganhou nossa cidadania em 2016. Agora somos australiano, de verdade, com passaporte e tudo. É muito bênção para nossas vidas. Mas, mais ou menos nesse mesmo tempo, a gente estava sentindo que estava na hora para uma mudança. A gente não sabia o que, mas a base estava indo bem. Graças a Deus, tinha gente que também estava lidando essas escolas. Eu só estava mais na parte de planejar as coisas, mas a gente sentiu meio forte que era o tempo para a gente sair para deixar um espaço para alguém crescer. Sabe, às vezes você tem que, como em jardinagem, você tem que cortar a peça para coisa nova crescer. E a gente estava sentindo que era isso para a gente. A gente orou bastante, incluindo os líderes da base. Mas a gente estava orando para onde a gente ir, o que a gente vai fazer. Era Jocum por 6 anos? 6 anos. A gente não sabia o que fazer sem isso. Mas orou bastante, a gente pensou o lugar que a gente ia mudar era Sunshine Coast. Como que traduzia isso? Costa de raio de sol. Sei lá. Um lugar bonito, pelo nome. E lá, de verdade, é bonito mesmo. Não, mas a gente continuando orando, a gente entrou em contato com a base de lá. Porque tem uma base de Jocum lá, e o foco deles é completamente diferente. Eles são uma base grande, eles têm 90 obreiros. Na base de Adelaide, quando a gente saiu, tinha 15, por aí. Então, é uma base bem grande. Eles têm
4 ETEDs por ano. Eles têm essa escola da Bíblia que eu estava falando. E eles têm vários negócios como missão. O cara que fundou a base lá, ele também fundou uma loja de produtos de skate. De skateboard, de sapato de skate. E ele virou o maior distribuidor. Obrigado, essa palavra é difícil para mim. Na Austrália, o cara que é jocumero, cristão, e esse é o trabalho dele. Ele está fazendo bem feito. Tem várias coisas caras lá que tem café, um café que está rolando muito bem. Eles estão fazendo isso como missão. Eles tiram parte dos como que é? Profits? Lucro. Eles tiram uma porção de lucro para sustentar um orfanato. Eles, botam esse aqui bem grande no café, para o povo que vai lá comprar café saber que o dinheiro deles também está ajudando esse aí. E é assim que vai os projetos lá. É muito bacana, mas a gente decidiu que era um tempo para a gente se equipar. Então, agora eu estou estudando na universidade com quase 40 anos para ser professor de high school. Como que é a high school? Não, high school. Thank you. A Márcia também está estudando para ser graphic designer. Yeah? Sure. Yeah. Design gráfico. Aí a gente, de repente, nossa vida mudou completamente. A gente ainda está vivendo na fé, né? Porque ainda não temos trabalho fixo. Todas essas coisas, mas é diferente agora. Mas estamos na fé. Desculpa, eu acho que eu tinha mais uma coisa aqui. Agora, e também tendo mais um neném, mudou um pouquinho a rotina da Márcia, mas agora eu, como aluno na universidade, minha missão é meus colegas. E tá bom, eu estou gostando, eu estou fazendo amizade. Eu tenho amigas lésbicas, feministas radical, porque eu estudo em inglês, literatura, e elas gostam dessas coisas. Mas é legal, é bacana, eu estou fazendo amizade, estou representando Cristo para elas. Elas sabem que eu sou cristão. Elas sabem um pouco dos detalhes da minha vida. Nem todos, porque não chegou nessa conversa ainda, mas tá rolando. É muito legal. E a gente está orando sobre o futuro, porque não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que eu vou ser professor, mas capaz que Deus vai falar, não, agora vocês vão voltar para a missão. Ok? Se acontece, tudo bem. Eis-me aqui. Vou lá. Eu aprendi bem cedo que nunca é uma boa ideia falar não para Deus. A Márcia pensa que ela vai trabalhar com design, essas coisas, mas ela ainda tem forte no coração dela de usar esses talentos para ajudar missionário, ajudar projetos, ajudar eles a ter mais conhecimento com as igrejas, para ajudar eles com materiais de marketing. Ainda dá para ajudar pessoas no lugar que a gente está. E esse é o ponto que eu queria chegar, é que não importa o lugar que você está, Deus pode te usar, você tem que ter um coração disponível para deixar Ele te usar. Que seja que você está trabalhando, estudando, qualquer coisa. É só ouve de Deus e fala assim. Basicamente isso, gente. Eu só queria compartilhar um pouco. Eu espero que essas loucuras que a gente fez na fé, sem ter condições, que deu certo, ajuda vocês em saber que
Mesmo uma coisa parecendo doido, que nunca ia dar certo, se é de Deus, vai dar certo. Tem possibilidade, tem como. Porque Deus, o entendimento de Deus é além de nosso entendimento. E é isso aí.